Muito bem, pessoal. Dando prosseguimento, então, à montagem de equação para os nós da figura, inicialmente eu vou montar a equação para o nó número 1 aqui. Para isso eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. E o que diz a lei de Kirchhoff das correntes? A soma das correntes que chegam no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, se a soma das correntes que chegam nesse nó tem que ser igual à soma das correntes que saem, basta então pegar as correntes que estão chegando, né? Então eu tenho essa corrente que está chegando aqui de menos 8 amperes, é essa corrente. Vou indicar ela aqui, então eu tenho chegando menos 8. E além disso, eu ainda tenho essa corrente, segunda corrente, como vocês podem ver aí indicado na figura, chegando esse valor aqui de menos 3, né? Esse 8 ficou feio, absurdo. Deixa eu apagar aqui e fazer ele mais bonitinho. Tá? Menos 8. Não que tenha melhorado muito, mas vocês me perdoem. Isso tem que ser igual, então, à soma das correntes que saem. Bom, saindo, né, do nó 1, eu tenho essa corrente que passa pelo resistor de 3, certo? A corrente sempre vai do maior potencial para o menor potencial, conforme eu indiquei aqui, certo? Se ela sai do maior potencial, então vai ser V1 menos V2 dividido por 3. Então aqui eu estou aplicando a lei de Ohm, certo? Tensão dividido por resistência é igual a corrente. E ainda eu tenho a corrente que sai do nó 1 passando pelo resistor de 4 ohms. Então vai ser V1 menos V3 dividido pelo resistor de 4. Bom, essa é a primeira equação desse meu circuito, tá? Aqui vocês podem organizar essa equação ainda, tá? Vocês podem fazer o MMC aqui e multiplicar todo mundo por 12, por exemplo. Vocês podem pegar ou dividir essa fração ou dando 0,33 ou ainda deixar na forma de fração mesmo, tá? Aí como organizar isso aqui fica a critério de vocês. Bom, e a equação do supernó? Deixa eu subir um pouquinho a figura. A equação do supernó, eu vou considerar esse nó, então, aqui como sendo uma coisa só. Então, eu vou ver tudo que chega e tudo que sai desse grande nó aqui em conjunto. Certo? Então, olha só. Aplicando a lei de Kirchhoff, então, soma das correntes que chegam nesse nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Quais correntes estão saindo desse nó? A priori aqui. Então, que está saindo do nó, do super nó aqui, eu tenho essa corrente aqui que está saindo de menos 3 amperes. Vou anotar aqui. Menos 3 que está saindo. O que mais que eu tenho saindo dessa super nó? Eu tenho essa corrente aqui, ó, de menos 25 amperes, que também está indicando aqui com saindo. Então, vou colocar aqui, ó, menos 25 amperes. Beleza. Tem mais alguma coisa que está indicado como saindo do conjunto do supernó? Não. O resto aqui está tudo chegando. Então, a soma das correntes que saem tem que ser igual às correntes que chegam. Vamos ver tudo que está chegando no supernó. Vamos começar aqui pelo nó 2. Está chegando essa corrente aqui que passa pelo resistor de 3. Então, vai ser V1 menos V2 dividido pelo resistor de 3. Está chegando aqui no nó 2 essa corrente que passa pelo resistor de 1 ohm, que vai ser o potencial da referência menos o potencial do V2, 0 menos V2 dividido pela resistência. No nó 2 acabou, certo? Tem 3 ramos conectados nele aqui. Esse e esse. O que mais que está chegando no supernó? Nessa ponta de cá, está chegando essa corrente que passa pelo resistor de 4. Então, está aqui. Vou acrescentar ela aqui como sendo V1 menos V3 dividido pelo valor de 4 ohms.
e essa corrente aqui que passa pelo resistor de 5. Então, vai ser 0 menos V3 dividido pelo valor da resistência. Este aqui é a minha segunda equação, uma equação do supernó. Certo? Bom, se vocês observarem aqui um minuto, eu tenho, nesse momento, duas equações. Eu tenho a equação número 1, a equação número 2, e eu tenho 1, 2, 3 incógnitas. 1, 2, 3 incógnitas. Bom, eu tenho duas equações, 3 incógnitas. Eu preciso encontrar mais uma equação para eu poder resolver esse sistema linear, sistema de equações. Essa terceira equação vai sair do próprio supernó. Como que vai acontecer isso? Olha só, entre o nó 2 e o nó 3, eu sei exatamente qual a tensão que está entre esses dois pontos, que vale 22 volts. Então, eu vou escrever uma equação de tensão. Vou subir aqui um pouquinho a tela. Eu posso falar com toda certeza, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, que a diferença de potencial do nó 3 para o nó 2 é 22 volts. Ou seja, eu posso falar que o V3 menos o V2 é 22 volts. Ou seja, a diferença de potencial entre o nó 3 e 2 é igual a 22. Isso aqui, mas por que V3 menos V2 e não V2 menos V3? É só olhar a polaridade da fonte. A fonte aqui, o sinal de mais, aqui, deixa eu apagar aqui que eu fiz cagada. O sinal de mais está conectado no V3. Então, é sempre V3 menos V2 que vai dar os 22 volts. Com isso, eu tenho 3 equações para 3 incógnitas. Beleza, montado o meu sistema linear e eu consigo agora resolver o meu sistema, certo? No próximo vídeo, eu vou pegar e desenvolver essas equações, certo? E montar um sisteminha linear e chegar na resposta. Qualquer dúvida, vamos perguntando aí. Grande abraço, até daqui a pouco.